Pai, sua passagem eu dei pro meu sogro. Você não vai mais. Foi isso que meu filho me disse no aeroporto, na frente de todo mundo, na frente da esposa dele, dos meus netos, do sogro dela, na frente de outras famílias que estavam ali esperando para embarcar. Ele não baixou a voz, não pediu desculpa, não demonstrou nenhum pingo de vergonha. Só falou. E todos riram. Riram como se fosse uma piada. Como se eu fosse uma piada. Meu nome é Sebastião. Mas todo mundo sempre me chamou de Seu Bastião. Tenho 67 anos. Passei 42 deles trabalhando no Porto de Santos, operando empilhadeira, carga pesada, container, sol quente, turno dobrado quando precisava. Eu não tive vida fácil, mas sempre tive dignidade, sempre tive honra. Sempre achei que isso bastava para ser respeitado. Mas naquele dia no aeroporto de Guarulhos, eu descobri que para algumas pessoas, dignidade não vale nada. Honra não vale nada. Se você não tem dinheiro, você não é nada. E quando você tem, você vira ferramenta. Antes de eu continuar, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar esse espaço aqui. Porque essa história precisa ser contada. Não só para desabafar, mas porque tem muita gente passando por isso e guardando calado. Se você está me ouvindo agora, se inscreve nesse canal, comenta aí de onde você está nos ouvindo e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque todos os dias tem uma história nova aqui. E quem sabe você também tem uma para contar. Eu tô contando essa história porque eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou vítima. Eu não tô aqui pedindo pena. Eu tô aqui porque eu fiz justiça. Do meu jeito. Com as ferramentas que eu tinha. E se você já passou por algo parecido, se já foi usado por alguém da sua própria família, você vai entender cada palavra que eu vou falar daqui para frente. Cada decisão que eu tomei. E talvez, só talvez, você tenha coragem de fazer o mesmo. Deixa eu te explicar como foi esse dia. Esse dia que mudou tudo. Esse dia que eu deixei de ser o pai idiota e virei o homem que eu sempre deveria ter sido. Era uma terça-feira de manhã, 6h30. Eu acordei cedo, como sempre. Mesmo aposentado, meu corpo não consegue dormir até tarde. 42 anos acordando às 4 da manhã não se apaga da memória do corpo. Tomei meu café. Pão com manteiga. Café preto. Simples. Arrumei minha mala. Pequena. Só o necessário. Eu nunca fui de levar muita coisa. Sempre fui prático. Roupas limpas, chinelo, um remédio ou outro. Só isso. Coloquei a mala no porta-malas do carro que eu tinha chamado. Um carro de aplicativo. Porque meu filho tinha dito que não precisava me buscar, que era melhor eu ir direto pro aeroporto. Mais prático, pai. A gente se encontra lá. Eu não questionei. Nunca questionei. Sempre aceitei tudo que ele dizia. Sempre tentei ser o pai que não atrapalhava, que não dava trabalho, que não reclamava. E olha onde isso me levou. Cheguei no aeroporto. Guarulhos. Aquele lugar enorme, cheio de gente, cheio de barulho. Eu nunca tinha viajado para fora do país. Nunca tinha andado de avião para lugar nenhum, na verdade. A última vez que eu tinha entrado num aeroporto foi há mais de 20 anos, quando fui buscar minha irmã que tinha ido para São Paulo fazer uma cirurgia. Então eu estava meio perdido, meio atrapalhado, olhando para os lados, tentando entender onde era o check-in, onde era o embarque, onde era cada coisa. E foi nessa hora que eu vi eles. Meu filho, Roberto, a esposa dele, Daniela, os 2 filhos, Gustavo e Isabela, e o sogro dela, Dr. Renato. Todos juntos, com malas grandes, bonitas, novas, roupas de marca, tênis importado, óculos escuros, aquele ar de quem está acostumado a viajar, de quem está acostumado com coisa boa. E eu, ali, com minha malinha de rodinhas velha, minha camisa polo que eu tinha comprado no centro, minha calça jeans que já estava desbotada, eu me senti pequeno, mas respirei fundo e fui até eles. Bom dia, eu disse sorrindo, tentando parecer animado, tentando mostrar que eu estava feliz, que eu estava grato por aquela oportunidade, porque para mim aquilo era mais que uma viagem, era uma chance de estar com eles, de finalmente ser incluído, de ser pai, de ser avô, de verdade. Meu filho olhou para mim, mas não sorriu de volta. Ele só acenou com a cabeça. E aí, pai? Seco, frio, como se eu fosse um conhecido, não um pai. A Daniela fingiu que não viu. Ficou mexendo no celular. Os netos nem olharam.
Continuaram sentados nas malas, entretidos com os celulares deles. E o Dr. Renato, o sogro, me olhou de cima a baixo, com aquele olhar de desdém, de superioridade, como quem olha para um inseto. Eu engoli seco, mas segui em frente. E aí, pessoal? Animados para a viagem? Tentei puxar assunto. Tentei quebrar aquele gelo, mas ninguém respondeu. A Daniela murmurou alguma coisa. O Roberto olhou para o relógio, e o silêncio ficou pesado, constrangedor. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sentindo que eu estava atrapalhando, que eu não era bem-vindo, mas eu não entendia por quê. Afinal, eu era o pai, eu era o avô, eu era quem tinha pagado aquela viagem toda. Passou uns 10 minutos, 15. A gente estava ali esperando. Eu tentei conversar com os netos. E aí, Gustavo, empolgado, ele só levantou os olhos do celular e disse, e voltou a mexer. Tentei com a Isabela. Você já foi pra praia, né, filha? Vai ser legal. Ela nem respondeu, só continuou jogando no celular dela. Eu olhei pro Roberto, esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele incentivasse os filhos a conversarem comigo. Mas ele não fez nada. Só ficou lá, de braços cruzados, olhando pro nada. E foi nessa hora que ele falou. Do nada, sem aviso, sem preparo, como se estivesse comentando sobre o clima. Pai, sua passagem eu dei pro meu sogro. Você não vai mais. Eu não entendi. Achei que tinha ouvido errado. Como assim, filho? Minha voz saiu fraca, trêmula, porque alguma coisa dentro de mim já sabia, já sentia, mas eu não queria acreditar. É o que você ouviu. O Dr. Renato vai no seu lugar. A Daniela pediu. E faz mais sentido. Ele conhece Cancún. Ele fala inglês. Ele sabe como funciona. Você ia ficar perdido lá. Ia dar trabalho. As palavras dele caíram como pedras. Pesadas. Duras. Frias. Eu senti meu peito apertar. Minha garganta secar. Minhas mãos começaram a tremer. Eu olhei para ele, procurando algum sinal de piada, de brincadeira. Mas não tinha. Ele estava falando sério. Completamente sério. Mas, filho, eu paguei a viagem. Eu paguei tudo. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, porque eu estava em choque. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu sei, e a gente agradece, mas é melhor assim. Você entende, né? Não leva para o lado pessoal. Não leva para o lado pessoal. Como se aquilo não fosse pessoal. Como se arrancar um pai de uma viagem que ele mesmo pagou não fosse a coisa mais pessoal do mundo. Eu fiquei sem palavras, sem reação. Só conseguia olhar para ele, para o meu filho, aquele homem que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei tanto por ele. E ele me olhava como se eu fosse nada, como se eu fosse descartável. A Daniela soltou uma risada, baixa, mas eu ouvi. E o Dr. Renato sorriu, aquele sorriso de vitória, de superioridade, como quem acabou de ganhar alguma coisa. Os netos continuaram mexendo nos celulares, nem perceberam, nem se importaram. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, parado, olhando para eles. Talvez segundos, talvez minutos. Eu só sei que algo dentro de mim quebrou. Não foi tristeza, não foi mágoa, foi raiva. Raiva de mim mesmo, por ter sido idiota, por ter acreditado, por ter entregado tudo de mão beijada pra gente que não merecia. Eu respirei fundo, forcei um sorriso e disse, tudo bem, e virei as costas. Peguei minha mala e comecei a andar, devagar, com as pernas pesadas, com o coração partido, mas com a cabeça erguida, porque eu ainda tinha dignidade, ainda tinha orgulho. E se eles achavam que eu ia aceitar aquilo e ficar quieto, eles estavam muito enganados. Eu ouvi risadas atrás de mim. Não sei de quem, mas ouvi, e cada risada era como uma facada. Mas eu não parei, não olhei para trás, só continuei andando. Saí do aeroporto, peguei um táxi e voltei para casa. E foi no caminho, olhando pela janela, que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. 3 dias depois do dinheiro cair na conta, o Roberto me ligou. Não era dia de ele ligar, não era aniversário, não era feriado, mas ele ligou. E a voz dele estava diferente, animada, calorosa. Pai, finalmente consegui um tempinho para te ligar. Como você tá? Eu estranhei, mas respondi. Disse que estava bem. Ele perguntou da saúde, das costas, se eu estava tomando os remédios, coisas que ele nunca perguntava.
E aí ele soltou: pai, eu soube do processo. Soube que você ganhou. Que notícia incrível. Você merece, pai. Depois de tudo que você passou. Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Como ele tinha ficado sabendo? Eu não tinha contado para ninguém ainda. Nem para os vizinhos. Nem para os poucos amigos que eu tinha. Só o advogado sabia. E eu. Como você soube, filho? Ele deu uma risada. Aquela risada que eu não consegui decifrar. Ah, pai, notícia boa corre rápido. O importante é que deu certo. Você lutou e a justiça foi feita. Ele falou bonito. Falou do jeito que eu queria ouvir. E eu, idiota, acreditei. Pai, a gente precisa comemorar isso. Você tá livre sábado? Vou aí te buscar. A gente almoça junto. Eu, você, a Daniela e as crianças. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Almoço em família? Com os netos? Fazia mais de um ano que a gente não almoçava junto. Fazia mais de um ano que ele não me convidava para nada. Sério, filho? Minha voz saiu fraca, emocionada. Porque eu queria acreditar. Eu queria tanto acreditar que finalmente ele estava me enxergando. Claro, pai. A gente tem que se ver mais. Tenho sentido sua falta. Sentido minha falta. Aquelas palavras mexeram comigo. Porque era tudo o que eu queria ouvir. Tudo o que eu esperava há anos. Sábado chegou. Eu acordei cedo. Tomei banho. Coloquei a roupa mais bonita que eu tinha. Uma camisa social que eu tinha comprado há anos e quase nunca usava. Passei perfume. Penteei o cabelo. Olhei no espelho e me vi diferente. Mais arrumado. Mais esperançoso. O Roberto chegou pontualmente. Buzinou. Desci. Entrei no carro. Ele estava sorrindo. E aí, pai? Bonito hoje, hein? Eu sorri de volta. A Daniela estava no banco da frente. Ela virou e acenou. Oi, sogro. Sogro. Ela nunca me chamava assim. Sempre evitava me chamar de qualquer coisa. Os netos estavam atrás. Gustavo e Isabela. Eles olharam para mim. E pela primeira vez, sorriram. Oi, vô. Fomos para um restaurante. Um restaurante bom. Daqueles de shopping. Com ar-condicionado. Garçom de uniforme. Cardápio grande. Eu nunca ia em lugar assim. Não tinha dinheiro para isso. Mas o Roberto insistiu. Hoje é sua comemoração, pai. Pede o que você quiser. E eu pedi. Um bife com fritas. Simples. Mas para mim era festa. A gente comeu. A gente conversou. O Roberto me perguntou do processo. De como tinha sido. Eu contei. Ele parecia interessado. Realmente interessado. A Daniela comentava. Os netos riam de vez em quando. E eu me senti incluído. Me senti parte daquilo. Me senti pai. Me senti avô. No final do almoço, o Roberto pagou a conta. E quando a gente estava saindo, ele colocou a mão no meu ombro. Pai, eu sei que eu fui ausente. Sei que eu não te dei a atenção que você merecia. Mas eu quero mudar isso. Quero que a gente se veja mais. Quero que você faça parte da vida dos seus netos. De verdade. Eu senti um nó na garganta. Senti vontade de chorar ali mesmo. Porque era isso. Era exatamente isso que eu sempre quis. Ser visto. Ser incluído. Ser amado. As semanas seguintes foram diferentes. O Roberto começou a me ligar mais. 2, 3 vezes por semana. Me convidava para jantar. Me levava para passear com os netos. Levou todo mundo para tomar sorvete. Fomos no parque. Ele tirava foto. Postava nas redes sociais. Dia especial com meu pai. Eu via aquilo e me emocionava. Porque finalmente eu estava sendo visto. Finalmente eu importava. E eu nem desconfiava. Nem por um segundo eu desconfiei que aquilo tudo tinha um motivo. Que aquilo tudo era calculado. Até que um dia, uns 2 meses depois, a gente estava na casa dele. Eu tinha ido jantar lá. Coisa rara. A casa era bonita. Grande. Bem decorada. Tudo limpinho. Tudo organizado. A Daniela tinha feito lasanha. A gente comeu. Conversou. E depois do jantar, a gente ficou na sala. Os netos foram pro quarto. E o Roberto trouxe o assunto. Pai, eu tava pensando aqui. A gente nunca viajou junto, né? Eu olhei para ele. Como assim, filho? Ele sorriu. Viagem em família. Eu, você, a Daniela, as crianças. A gente nunca fez isso. E eu acho que seria legal. Seria uma oportunidade da gente criar memórias de verdade. Memórias. Essa palavra de novo. Ela mexia comigo. Porque era exatamente isso que eu queria. Memórias com eles. Mas viajar para onde? Eu perguntei.
Ele deu de ombros. Sei lá, a gente pode pensar. Talvez uma praia, talvez um resort, algum lugar legal, onde a gente possa relaxar, aproveitar. A Daniela entrou na conversa. Seria maravilhoso, sogro. As crianças iam adorar, e o senhor também. O senhor merece descansar, aproveitar. Ela estava sendo gentil, atenciosa. E eu, de novo, acreditei. E quanto seria? Eu perguntei, sem pensar, porque eu já sabia onde aquilo ia dar. O Roberto fez uma cara de quem estava calculando. Olha, depende do lugar, mas para fazer uma viagem boa de verdade, pensando em todo mundo, uns 50, 60 mil, eu engoli seco. 50 mil. Era muito dinheiro. Mas eu tinha. E ele sabia. Ele sabia que eu tinha. Mas pai, não precisa ser agora. A gente pode ir planejando. Juntando. Dividindo. Não tem pressa. Ele falou isso. Mas o jeito que ele falou eu sabia. Sabia que ele queria que eu pagasse. E eu não me importei. Porque eu achei que aquilo era investimento. Investimento em família. Em relacionamento. Em ter eles perto de mim. Eu pago. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. O Roberto arregalou os olhos. Pai, não precisa. Mas eu interrompi. Não, filho. Eu quero. Eu quero fazer isso pela família. Quero que a gente tenha esse momento juntos. Ele ficou em silêncio por uns segundos. E então sorriu. Aquele sorriso que eu deveria ter estranhado. Mas não estranhei. Pai, obrigado. Sério. Isso significa muito. A Daniela também sorriu. E veio me abraçar. O senhor é muito generoso, sogro. E foi assim que começou. Foi assim que eu caí na armadilha. Porque nos dias seguintes, o planejamento acelerou. O Roberto me ligava todo dia. Mandava links, opções de destino, hotéis, resorts. Ele tinha pesquisado tudo. E sempre escolhia os mais caros. Pai, olha esse aqui. All inclusive. Tudo liberado. Comida, bebida, passeios. É perfeito. Eu olhava os preços e me assustava. Mas ele sempre dizia, pai, é uma vez na vida. Tem que ser especial. Até que ele me mostrou Cancún, México. Resort 5 estrelas. 15 dias. Tudo incluso. 8 pessoas. 8? Eu perguntei. Eu, você, a Daniela, o Gustavo, a Isabela. E eu pensei em levar os pais dela também. Para ser uma viagem completa de família. Os pais dela. O Dr. Renato e a esposa. Pessoas que eu mal conhecia. Que me tratavam com indiferença nas poucas vezes que a gente se viu. Mas eu não falei nada. Eu aceitei. Porque eu não queria ser o chato. O egoísta. Eu queria ser o pai legal. O sogro generoso. O avô presente. O Roberto fechou tudo. Escolheu o resort. As datas. Os quartos. Eu só assinava. Só pagava. 250 mil reais. Eu transferi. Parcelei no cartão. Fiz o que ele pediu. E cada vez que eu pagava, ele agradecia. Me abraçava. Dizia que aquilo ia ser inesquecível. E eu acreditava. Deus sabe como eu acreditava. Para você entender por que aquele dia doeu tanto, você precisa entender quem eu sou, de onde eu vim, e o que eu passei para chegar até ali. Porque eu não nasci em berço de ouro. Eu não tive nada de mão beijada. Tudo o que eu conquistei na vida foi com as minhas próprias mãos, com o meu próprio suor e com a minha própria dignidade. Eu nasci em Registro, interior de São Paulo, Vale do Ribeira. Se você não conhece, é uma cidade pequena, simples, cercada de rio e mata. Lugar bonito, mas pobre, muito pobre. Meu pai era caseiro numa fazenda. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente morava numa casa de 3 cômodos. Chão de cimento queimado, sem forro. Quando chovia forte, a gente punha balde para aparar a água que pingava do telhado. No inverno, a gente dormia com 2, 3 cobertas em cima, porque o frio entrava por todo o canto. Mas era nossa, e a gente era feliz do jeito que dava. Eu fui o mais velho de 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos. Desde cedo eu aprendi que eu tinha que ajudar, que eu tinha que ser responsável. Meu pai trabalhava de sol a sol, mas o dinheiro nunca dava. Então eu comecei a trabalhar cedo. Com 10 anos eu já carregava compra na feira. Com 12 eu ajudava o vizinho a descarregar caminhão. Com 14 eu trabalhava de ajudante de pedreiro. E tudo isso enquanto estudava. Porque minha mãe fazia questão. Você vai estudar, Sebastião.
Você não vai ser analfabeto igual eu. E eu obedecia. Eu ia para a escola de manhã, trabalhava de tarde e chegava em casa de noite morto de cansado. Mas eu ia. Quando eu fiz 18 anos, meu pai faleceu. Infarto. Do nada. Num domingo de manhã. Ele estava tomando café e caiu. A gente nem teve tempo de levar para o hospital. Foi rápido e doloroso, porque a gente perdeu não só o pai, mas o único sustento da casa. Minha mãe ficou desesperada. Meus irmãos eram pequenos. A mais nova tinha só 5 anos. E eu, como homem da casa, tive que assumir. Larguei a escola. Larguei tudo. E fui procurar trabalho de verdade. Trabalho que desse dinheiro de verdade. Foi assim que eu vim para Santos. Eu tinha ouvido falar que no Porto estava contratando, que pagava bem, que dava para sustentar família. Então eu arrumei minhas coisas, peguei um ônibus e vim, sozinho, com 18 anos, sem conhecer ninguém, sem ter lugar para ficar. Dormi na rodoviária na primeira noite, no chão, com minha mochila de travesseiro. E no dia seguinte, bem cedinho, eu fui até o Porto. Perguntei onde era para pedir emprego. Me mandaram numa fila enorme. Tinha uns 200 homens ali, todos querendo a mesma coisa, trabalho. Eu esperei o dia inteiro. Quando chegou a minha vez, já era quase 5 da tarde. O homem que estava entrevistando estava cansado, mal-humorado. Ele nem olhou direito para mim, só perguntou: "Você é forte?" Eu disse que sim. "Sabe operar alguma coisa?" Eu disse que não, mas que eu aprendia rápido. Ele olhou para mim, de cima a baixo, e disse: "Volta amanhã às 5 da manhã. Vê se você aguenta." Eu aguentei. Claro que aguentei. Nos primeiros dias eu achei que ia morrer. Carregar peso o dia inteiro, debaixo de sol quente, sem parar. Meu corpo doía inteiro. Minhas mãos ficaram cheias de bolha. Minhas costas pareciam que iam quebrar. Mas eu não reclamei. Não pedi para sair. Eu fiquei. E fui aprendendo. Fui me adaptando. Fui crescendo ali dentro. Até que me promoveram. Me botaram para operar empilhadeira. E foi ali que eu passei o resto da minha vida. 42 anos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas com orgulho. Porque era um trabalho honesto. E porque com aquele trabalho eu sustentei minha família. Eu conheci minha esposa, a Conceição, 3 anos depois que eu vim para Santos. Ela trabalhava numa padaria perto do Porto. Eu ia lá todo dia comprar pão para levar para o trabalho. E ela sempre me atendia com aquele sorriso, aquele jeitinho meigo. A gente foi conversando. Eu fui gostando. E ela também. Namoramos 2 anos. E casamos. Fizemos uma festa simples, na casa da mãe dela. Bolo caseiro, refrigerante, sanduíche. Nada demais. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu tinha alguém. Alguém que me escolheu. Que me quis. Do jeito que eu era. A gente alugou uma casa pequenininha. 2 cômodos. Cozinha e quarto. Banheiro do lado de fora. Mas era nossa, e a gente era feliz. A Conceição trabalhava de costureira, fazia roupa para fora, e eu no Porto. A gente juntava o dinheiro, pagava as contas, e ainda mandava um pouco para minha mãe em registro, porque eu nunca esqueci de onde eu vim. Nunca abandonei minha família. 3 anos depois, veio o Roberto, meu filho. Eu lembro do dia que ele nasceu como se fosse ontem. Eu estava trabalhando quando me avisaram. Corri para o hospital. Quando eu vi ele ali, pequenininho, vermelhinho, chorando, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu olhei para aquele menino e pensei: eu vou dar tudo para ele, tudo o que eu não tive. Ele não vai passar o que eu passei. E foi isso que eu fiz. Ou pelo menos tentei. Eu trabalhava dobrado, fazia hora extra, pegava plantão de fim de semana, tudo para dar uma vida melhor para o Roberto, para ele ter roupa boa, brinquedo, escola particular quando deu. Tudo o que eu podia, eu dava. A Conceição também. Ela costurava até tarde da noite. Fazia enxoval, consertava roupa, bordava. Tudo para juntar dinheiro, para dar conforto para o nosso filho. O Roberto cresceu. E ele era um menino bom, inteligente, educado, carinhoso. Ele me abraçava quando eu chegava do trabalho. Me chamava para jogar bola na rua. Me pedia para contar história antes de dormir. E eu amava aquilo. Amava ser pai. Amava ter ele. Amava aquela família que a gente tinha construído. Mas aí, quando o Roberto tinha 12 anos, a vida virou. A Conceição começou a passar mal. Dor de cabeça, cansaço, falta de ar. A gente foi no posto
Fizeram uns exames, mandaram ela para o hospital. E foi lá que descobriram câncer no pulmão, avançado. Ela nunca tinha fumado, nunca tinha feito nada que justificasse aquilo. Mas tinha, e era grave. Os médicos falaram que tinha tratamento, quimioterapia, radioterapia, que tinha chance. A gente tentou. Deus sabe como a gente tentou. Eu vendi tudo o que eu tinha. Peguei empréstimo. Trabalhei o quanto pude. Mas não deu. Em menos de um ano, a Conceição se foi. Ela morreu em casa, na nossa cama, segurando minha mão, com o Roberto do lado, chorando. Ela olhou para mim e disse: "Cuida dele, Bastião. Cuida do nosso filho." E fechou os olhos. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Perder a mulher que eu amava, a mãe do meu filho, a pessoa que dividia tudo comigo. Foi como se arrancassem um pedaço de mim. Mas eu não podia desabar. Eu tinha o Roberto, um menino de 12 anos que acabou de perder a mãe. E eu precisava ser forte. Precisava cuidar dele, como eu prometi. E foi isso que eu fiz. Sozinho. Eu era pai e mãe. Eu acordava cedo, deixava a comida pronta, ia trabalhar, voltava, ajudava com lição, levava no médico quando ficava doente, conversava quando ele estava triste, incentivava quando ele estava desanimado. Eu fiz tudo, absolutamente tudo, porque eu amava ele, porque ele era tudo o que eu tinha. O Roberto cresceu, terminou a escola, fez faculdade. Eu paguei, com muito esforço, mas paguei. Ele se formou, começou a trabalhar, conheceu a Daniela, casou, teve os filhos e foi se distanciando. Aos poucos. Primeiro eram as visitas que ficaram mais raras, depois as ligações, depois os aniversários que ele esquecia. E eu sempre entendi, sempre relevei, sempre pensei, ele está ocupado, ele está construindo a vida dele. Eu nunca cobrei, nunca reclamei, só fiquei ali, esperando, torcendo, amando de longe. Até aquele dia no aeroporto, quando eu percebi que eu tinha sido idiota, que eu tinha dado tanto, sacrificado tanto, e no final eu não valia nada. Eu era descartável. Eu era um estorvo. E foi aí que alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não ia mais aceitar, não ia mais engolir, não ia mais ser o velho bobo que sempre fui. Depois que o Roberto casou e saiu de casa, eu fiquei sozinho, completamente sozinho. A casa que antes era cheia de vida, de conversa, de movimento, virou um silêncio pesado. Eu acordava de manhã e não tinha ninguém para dar bom dia. Tomava café sozinho, almoçava sozinho, jantava sozinho, dormia sozinho. E nos primeiros meses, aquilo me matava por dentro. Eu olhava para o quarto que era do Roberto, ainda com algumas coisas dele, e sentia um aperto no peito. Sentia falta de ser pai, falta de ser necessário. Mas eu tinha o trabalho, o porto, a empilhadeira, aquela rotina que eu conhecia de cor, levantar às 4 da manhã, banho rápido, café preto com pão, pegar o ônibus das 5, chegar no porto às 6, bater o ponto, vestir o uniforme e passar o dia inteiro ali, movendo container, carregando carga, fazendo o que eu sempre fiz. E aquilo me mantinha de pé, me dava propósito, porque sem o trabalho eu não era nada, eu não tinha mais nada. Os anos foram passando, eu fui envelhecendo, o corpo foi ficando mais cansado. As costas começaram a doer mais, os joelhos a reclamar, mas eu continuava, porque eu precisava, porque a aposentadoria ainda estava longe, e porque, sinceramente, eu não sabia fazer outra coisa. Aquele porto era minha vida. Aqueles homens que trabalhavam comigo eram minha família. A gente ria junto, almoçava junto, reclamava junto, e no final do dia, a gente ia embora junto. Era o que eu tinha. Foi num dia de quinta-feira, há uns 9 anos atrás, que tudo mudou. Era um dia normal, quente, muito quente. O sol estava rachando. Eu estava operando a empilhadeira, movendo um container pesado. Coisa de rotina. Eu já tinha feito aquilo milhares de vezes. Mas dessa vez, alguma coisa deu errado. A corrente que segurava o container arrebentou. Do nada, sem aviso. E o container balançou. Balançou forte e me jogou da empilhadeira. Eu caí de costas. Bati no chão de concreto com tudo. Senti uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. Uma dor que cortou meu corpo inteiro.
Eu tentei levantar, mas não consegui. Minhas pernas não respondiam. Meu braço esquerdo estava dormente. E a dor nas costas era insuportável. Eu gritei. Gritei por ajuda. E os caras vieram correndo. Chamaram a ambulância. Me levaram para o hospital. Fratura na coluna. 3 vértebras. Os médicos disseram que eu tive sorte de não ter ficado paraplégico. Mas sorte não foi o que eu senti. Fiquei internado 2 semanas. Depois mais 3 meses de recuperação em casa. Sem poder trabalhar. Sem poder fazer nada. Dependendo de remédio para dor. Dependendo dos vizinhos para fazer compra. Dependendo de tudo e de todos. E o Roberto? O Roberto me visitou 2 vezes. 2. Na primeira, ficou meia hora. Na segunda, 15 minutos. Disse que estava corrido, que estava com muito trabalho, que a Daniela estava precisando dele. E foi embora. Quando eu voltei a trabalhar, eu não era mais o mesmo. A dor nunca passou completamente. Eu tinha que tomar remédio todo dia. E mesmo assim, no final do expediente, eu mal conseguia andar. Mas eu continuei. Porque eu precisava. Porque eu não tinha escolha. E porque a empresa não assumiu nada. Disseram que a culpa foi minha. Que eu não tinha tomado cuidado. Que eu não tinha seguido o procedimento. Mas era mentira. Todo mundo que estava lá viu. A corrente arrebentou. Ela estava velha. Estava desgastada. E a empresa sabia. Mas não fez nada. E agora jogavam a culpa em mim. Foi aí que um colega meu, o Toninho, me falou de um advogado. Um advogado que mexia com processo trabalhista, que tinha ganhado vários casos contra a empresa. Ele me deu o contato. Eu liguei. Marquei uma conversa. E fui. O advogado, doutor Paulo, me ouviu. Olhou os documentos. Olhou o laudo médico. E disse: "Você tem um caso forte, mas vai demorar. Essas coisas demoram." Eu perguntei quanto tempo. Ele disse: "Anos. Pode levar 5, 6, até 8 anos." Eu respirei fundo e aceitei, porque eu queria justiça. Queria que alguém reconhecesse o que tinha acontecido comigo, que alguém assumisse a responsabilidade. E ele não mentiu. Demorou. Demorou 8 anos. 8 anos de audiência, de perícia, de recurso, de espera, de esperança, de frustração. Teve hora que eu pensei em desistir. Pensei que não ia dar em nada, que eu ia morrer antes de ver aquilo resolvido. Mas eu continuei, porque eu não tinha mais nada para fazer. Só esperar. Nesse meio tempo, eu me aposentei, aos 62 anos, depois de 42 anos de trabalho. A festa de despedida foi pequena. Uns colegas, um bolo, um refrigerante, nada demais. O Roberto não foi. Disse que não podia, que tinha compromisso. Eu nem insisti. Já estava acostumado. A aposentadoria veio. Um salário mínimo e pouco. Mal dava para pagar as contas, para comer, para comprar remédio. Eu tive que apertar, cortar gastos, viver com o mínimo. E a solidão ficou ainda maior, porque agora eu não tinha nem o trabalho para me distrair. Eu acordava e não tinha para onde ir. Não tinha o que fazer, só esperar o dia passar, ver televisão, dormir e recomeçar no dia seguinte. O Roberto ligava de vez em quando, uma vez por mês, às vezes 2. Perguntava se eu estava bem. Eu dizia que sim. Ele dizia que ia me visitar, mas não ia. Os netos eu via talvez 2 vezes por ano, no Natal. E olhe lá, eles mal falavam comigo. Ficavam no celular. Comiam o que eu oferecia e iam embora. E eu ficava ali, vendo eles irem, sentindo que eu era um estranho, um peso, alguém que eles tinham que tolerar. E então, há 3 anos, veio a ligação. A ligação que mudou tudo. Era o Dr. Paulo. Seu Sebastião, ganhamos. O juiz deu sentença favorável. A empresa vai ter que te indenizar. Eu não acreditei. Pedi para ele repetir. Ele repetiu. E explicou. Danos morais, danos materiais, pensão vitalícia pelos danos permanentes. No total, R$290 mil. Eu sentei. Minha mão estava tremendo. R$290 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Nunca tinha imaginado que um dia eu ia ter isso. Eu chorei. Chorei sozinho dentro da minha casa. Não de alegria, não totalmente, mas de alívio, de justiça. Porque finalmente alguém tinha reconhecido. Tinha validado minha dor, meu sofrimento, minha luta. E aquilo valia mais do que o dinheiro. Valia tudo.
Levou mais alguns meses até o dinheiro cair na conta. Quando caiu, eu fiquei olhando para o extrato sem acreditar. 290 mil reais. Ali, na minha conta. Eu não sabia o que fazer. Nunca tinha administrado tanto dinheiro. Nunca tinha tido tanto dinheiro. E a primeira coisa que eu pensei foi: vou guardar, vou usar com cuidado. Isso aqui tem que durar. Mas aí eu pensei no Roberto, nos netos, na família. E pensei: talvez agora eles me vejam diferente. Talvez agora eu possa fazer parte de verdade. E foi aí que tudo começou. 3 dias depois do dinheiro cair na conta, o Roberto me ligou. Não era dia de ele ligar, não era aniversário, não era feriado. Mas ele ligou, e a voz dele estava diferente, animada, calorosa. Pai, finalmente consegui um tempinho para te ligar. Como você tá? Eu estranhei, mas respondi. Disse que estava bem. Ele perguntou da saúde, das costas, se eu estava tomando os remédios, coisas que ele nunca perguntava. E aí ele soltou: pai, eu soube do processo. Soube que você ganhou. Que notícia incrível. Você merece, pai. Depois de tudo que você passou. Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Como ele tinha ficado sabendo? Eu não tinha contado para ninguém ainda, nem para os vizinhos, nem para os poucos amigos que eu tinha. Só o advogado sabia. E eu: como você soube, filho? Ele deu uma risada. Aquela risada que eu não consegui decifrar. Ah, pai, notícia boa corre rápido. O importante é que deu certo. Você lutou e a justiça foi feita. Ele falou bonito. Falou do jeito que eu queria ouvir. E eu, idiota, acreditei. Pai, a gente precisa comemorar isso. Você tá livre sábado? Vou aí te buscar. A gente almoça junto. Eu, você, a Daniela e as crianças. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Almoço em família? Com os netos? Fazia mais de 1 ano que a gente não almoçava junto. Fazia mais de 1 ano que ele não me convidava para nada. Sério, filho? Minha voz saiu fraca, emocionada, porque eu queria acreditar. Eu queria tanto acreditar que finalmente ele estava me enxergando. Claro, pai. A gente tem que se ver mais. Tenho sentido sua falta. Sentido minha falta. Aquelas palavras mexeram comigo, porque era tudo o que eu queria ouvir. Tudo o que eu esperava há anos. Sábado chegou. Eu acordei cedo. Tomei banho. Coloquei a roupa mais bonita que eu tinha. Uma camisa social que eu tinha comprado há anos e quase nunca usava. Passei perfume. Penteei o cabelo. Olhei no espelho e me vi diferente. Mais arrumado. Mais esperançoso. O Roberto chegou pontualmente. Buzinou. Desci. Entrei no carro. Ele estava sorrindo. E aí, pai? Bonito hoje, hein? Eu sorri de volta. A Daniela estava no banco da frente. Ela virou e acenou. Oi, sogro. Sogro. Ela nunca me chamava assim. Sempre evitava me chamar de qualquer coisa. Os netos estavam atrás. Gustavo e Isabela. Eles olharam para mim e, pela primeira vez, sorriram. Oi, vô. Fomos para um restaurante. Um restaurante bom, daqueles de shopping, com ar-condicionado, garçom de uniforme, cardápio grande. Eu nunca ia em lugar assim. Não tinha dinheiro para isso. Mas o Roberto insistiu. Hoje é sua comemoração, pai. Pede o que você quiser. E eu pedi. Um bife com fritas. Simples. Mas para mim era festa. A gente comeu. A gente conversou. O Roberto me perguntou do processo, de como tinha sido. Eu contei. Ele parecia interessado. Realmente interessado. A Daniela comentava. Os netos riam de vez em quando. E eu me senti incluído. Me senti parte daquilo. Me senti pai. Me senti avô. No final do almoço, o Roberto pagou a conta. E quando a gente estava saindo, ele colocou a mão no meu ombro. Pai, eu sei que eu fui ausente. Sei que eu não te dei a atenção que você merecia. Mas eu quero mudar isso. Quero que a gente se veja mais. Quero que você faça parte da vida dos seus netos. De verdade. Eu senti um nó na garganta. Senti vontade de chorar ali mesmo. Porque era isso. Era exatamente isso que eu sempre quis. Ser visto. Ser incluído. Ser amado. As semanas seguintes foram diferentes. O Roberto começou a me ligar mais. 2, 3 vezes por semana. Me convidava para jantar. Me levava para passear com os netos. Levou todo mundo para tomar sorvete. Fomos no parque. Ele tirava foto. Postava nas redes sociais.
Dia especial com meu pai. Eu via aquilo e me emocionava, porque finalmente eu estava sendo visto. Finalmente eu importava. E eu nem desconfiava. Nem por um segundo eu desconfiei que aquilo tudo tinha um motivo, que aquilo tudo era calculado. Até que um dia, uns 2 meses depois, a gente estava na casa dele. Eu tinha ido jantar lá. Coisa rara. A casa era bonita, grande, bem decorada, tudo limpinho, tudo organizado. A Daniela tinha feito lasanha. A gente comeu, conversou. E depois do jantar, a gente ficou na sala. Os netos foram pro quarto. E o Roberto trouxe o assunto. Pai, eu estava pensando aqui, a gente nunca viajou junto, né? Eu olhei para ele. Como assim, filho? Ele sorriu. Viagem em família. Eu, você, a Daniela, as crianças. A gente nunca fez isso, e eu acho que seria legal. Seria uma oportunidade da gente criar memórias de verdade. Memórias. Essa palavra de novo. Ela mexia comigo, porque era exatamente isso que eu queria. Memórias com eles. Mas viajar para onde? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Sei lá, a gente pode pensar. Talvez uma praia, talvez um resort, algum lugar legal, onde a gente possa relaxar, aproveitar. A Daniela entrou na conversa. Seria maravilhoso, sogro. As crianças iam adorar. E o senhor também. O senhor merece descansar, aproveitar. Ela estava sendo gentil, atenciosa. E eu, de novo, acreditei. E quanto seria? Eu perguntei, sem pensar, porque eu já sabia onde aquilo ia dar. O Roberto fez uma cara de quem estava calculando. Olha, depende do lugar, mas para fazer uma viagem boa, de verdade, pensando em todo mundo, uns 50, 60 mil. Eu engoli seco. 50 mil. Era muito dinheiro, mas eu tinha. E ele sabia. Ele sabia que eu tinha. Mas pai, não precisa ser agora. A gente pode ir planejando, juntando, dividindo. Não tem pressa. Ele falou isso. Mas o jeito que ele falou, eu sabia. Sabia que ele queria que eu pagasse. E eu não me importei. Porque eu achei que aquilo era investimento. Investimento em família, em relacionamento, em ter eles perto de mim. Eu pago. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. O Roberto arregalou os olhos. Pai, não precisa... Mas eu interrompi. Não, filho. Eu quero fazer isso pela família. Quero que a gente tenha esse momento juntos. Ele ficou em silêncio por uns segundos. E então sorriu. Aquele sorriso que eu deveria ter estranhado, mas não estranhei. Pai, obrigado. Sério, isso significa muito. A Daniela também sorriu. E veio me abraçar. O senhor é muito generoso, sogro. E foi assim que começou. Foi assim que eu caí na armadilha. Porque nos dias seguintes, o planejamento acelerou. O Roberto me ligava todo dia. Mandava links, opções de destino, hotéis, resorts. Ele tinha pesquisado tudo. E sempre escolhia os mais caros. Pai, olha esse aqui. All inclusive. Tudo liberado. Comida, bebida, passeios. É perfeito. Eu olhava os preços e me assustava. Mas ele sempre dizia, pai, é uma vez na vida. Tem que ser especial. Até que ele me mostrou Cancún, México. Resort 5 estrelas. 15 dias. Tudo incluso. 8 pessoas. 8? Eu perguntei. É, eu, você, a Daniela, o Gustavo, a Isabela, e eu pensei em levar os pais dela também, para ser uma viagem completa de família. Os pais dela, o Dr. Renato e a esposa, pessoas que eu mal conhecia, que me tratavam com indiferença nas poucas vezes que a gente se viu. Mas eu não falei nada. Eu aceitei, porque eu não queria ser o chato, o egoísta. Eu queria ser o pai legal, o sogro generoso, o avô presente. O Roberto fechou tudo, escolheu o resort, as datas, os quartos. Eu só assinava, só pagava. 250 mil reais. Eu transferi, parcelei no cartão, fiz o que ele pediu. E cada vez que eu pagava, ele agradecia, me abraçava. Dizia que aquilo ia ser inesquecível. E eu acreditava. Deus sabe como eu acreditava. As semanas que antecederam a viagem foram estranhas. Eu não percebi na época. Ou melhor, eu percebi, mas fingi que não. Porque eu não queria estragar. Não queria ser o velho chato que reclama de tudo. Eu queria ser o pai legal. O avô que embarca na onda. Que não atrapalha. Que não dá trabalho. Mas olhando para trás,
Eu vejo. Vejo todos os sinais que eu ignorei, todos os desrespeitos pequenos que eu engoli. E que no final não eram tão pequenos assim. O primeiro sinal veio 2 semanas antes da viagem. Eu estava na casa do Roberto. Ele tinha me chamado para ver os detalhes finais. Os vouchers, as reservas, os comprovantes, tudo impresso, tudo organizado. Eu olhava aqueles papéis com orgulho, porque era eu que tinha proporcionado aquilo. Era meu dinheiro, meu suor, minha conquista. Mas quando eu peguei um dos vouchers para ler melhor, o Roberto tirou da minha mão. Rápido, quase indelicado. Deixa comigo, pai. Eu cuido disso. Você não precisa se preocupar. Eu estranhei. Mas, filho, eu só queria ver. Ele interrompeu. Pai, você não entende dessas coisas. É complicado. Melhor eu administrar. Eu não entendo dessas coisas. Como se eu fosse burro, como se eu fosse incapaz. Eu que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha criado ele sozinho, que tinha pagado aquela viagem toda. Mas eu não falei nada. Eu só assenti. Tá bom, filho. E engoli. Engoli a raiva. Engoli a humilhação. Porque eu não queria brigar. Não queria criar caso. Uns dias depois, a Daniela me ligou. Coisa rara. Ela nunca me ligava. Sogro, é sobre a viagem. O senhor tem roupa adequada para resort? Porque lá o pessoal se veste bem. Tem restaurante chique. Tem código de vestimenta. Eu fiquei sem entender. Roupa adequada? Ela suspirou. Daquele jeito. Como quem está explicando algo óbvio para uma criança. Camisa social, calça de sarja, sapato fechado, esse tipo de coisa. Porque bermuda e chinelo só na área da piscina. No jantar não pode. Eu olhei para o meu guarda-roupa. Eu tinha 3 camisas, 2 calças boas, um sapato. Eu tenho, Daniela. Mentira. Eu não tinha. Mas eu não ia admitir. Não ia dar o braço a torcer. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Roupa adequada, código de vestimenta. Eu nunca tinha me preocupado com isso na vida. Sempre usei o que eu tinha. O que era confortável, o que era prático. Mas agora eu tinha que me preocupar. Porque eu não podia envergonhar eles. Não podia ser o velho mal vestido. O velho que não sabe se comportar. Peguei um dinheiro que eu tinha guardado. Fui no centro. Comprei 2 camisas. Uma calça nova, um sapato preto. Gastei quase R$300. Dinheiro que eu não tinha. Que eu tive que tirar do que sobrou. Mas eu comprei. Porque eu queria estar à altura. Queria que eles tivessem orgulho de mim. Uma semana antes da viagem, o Roberto me ligou de novo. Pai, só confirmando. O senhor vai levar documento, né? Passaporte, cartão de vacina, essas coisas. Eu confirmei. Vou, filho. Ele hesitou. E então soltou. E pai, sobre a viagem. Eu sei que o senhor pagou tudo. Mas seria legal se o senhor não ficasse comentando isso lá no resort. Sabe como é? Para não criar climão. Para todo mundo aproveitar de igual. Eu fiquei em silêncio, processando. Não comentar que eu paguei, como se fosse vergonha, como se fosse algo para esconder. Filho, eu não vou ficar falando. Mas por que você está pedindo isso? Ele deu uma risada nervosa. Não é nada demais, pai. É só que, sabe como é? O Dr. Renato é uma pessoa importante. Tem negócios, tem reputação. Se ele souber que foi o senhor que pagou, ele pode se sentir constrangido, pode ficar chateado. E eu não quero criar atrito. Quero que todo mundo se dê bem. Dr. Renato. Sempre ele. Sempre a preocupação com ele. E comigo? Comigo não tinha preocupação nenhuma. Mas de novo eu engoli. Tá bom, Roberto. Eu não comento. 2 dias antes da viagem, eu fui até a casa do Roberto buscar não sei o que ele tinha pedido. Quando cheguei, eles estavam na sala. Roberto, Daniela e o Dr. Renato com a esposa, Dona Marlene. Eles estavam conversando, rindo, animados. Quando eu entrei, o clima mudou. Ficou tenso, silencioso, como se eu tivesse atrapalhado. Oi, pai. O Roberto me cumprimentou, seco, sem levantar. Eu cumprimentei todo mundo. A Daniela acenou de longe. O Dr. Renato me olhou, aquele olhar de cima para baixo, e não disse nada. Dona Marlene sorriu, aquele sorriso falso, de quem está sendo educada por obrigação. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer, sem saber onde sentar, se era para eu sentar. O Roberto levantou. Pai, vem cá. Me levou até a cozinha.
longe deles. Olha, desculpa, a gente está acertando uns detalhes da viagem. Coisa chata, mas tá tudo certo. O senhor tá pronto? Eu disse que sim. Ele me deu um papel, um voucher. Guarda isso, é importante. Peguei, agradeci e saí, sem sentar, sem conversar, sem ser incluído. E no caminho para casa eu senti que alguma coisa estava errada, que eu não era bem-vindo, que eu era tolerado, não querido. Mas eu afastei esse pensamento, porque eu não queria acreditar, não queria aceitar. Eu tinha investido tanto, emocionalmente, financeiramente. Eu tinha colocado todas as minhas fichas naquela viagem, naquela família, e eu não podia desistir agora. Não podia aceitar que eu tinha sido enganado. Na noite anterior à viagem, eu mal dormi. Fiquei acordado pensando, imaginando como seria estar lá com eles, como seria ver meus netos se divertindo, como seria ter o Roberto do meu lado, conversando comigo, finalmente me vendo. Eu imaginei jantares, passeios, risadas, fotos, memórias de verdade, e eu sorri sozinho no escuro do meu quarto. Porque eu achei que finalmente, eu ia ter aquilo que eu sempre quis. Família. De manhã cedo eu levantei, tomei banho, vesti a roupa nova, a camisa social que eu tinha comprado, a calça boa, o sapato preto. Me olhei no espelho e me vi diferente, mais apresentável, mais digno. Peguei minha mala pequena, conferi os documentos pela 5ª vez. Passaporte, cartão de vacina, carteira de identidade, dinheiro, tudo certo, tudo no lugar. Chamei o carro, saí de casa, tranquei a porta e fui. No caminho pro aeroporto, eu olhava pela janela, via a cidade passar, as ruas, as pessoas, e eu pensava em tudo que eu tinha feito para chegar até ali, todo o trabalho, todo o sacrifício, toda a dor. E agora, finalmente, eu ia colher. Ia ter meu momento, meu reconhecimento, meu lugar na família. Ou pelo menos era isso que eu achava. Quando o carro entrou no aeroporto, meu coração acelerou. Ansiedade, expectativa, medo, tudo junto. Desci. Paguei o motorista, peguei minha mala e entrei. O aeroporto estava cheio, barulhento, gente para todo lado. Eu procurei eles. E quando vi, eu sorri. Lá estavam Roberto, Daniela, Gustavo, Isabela, Dr. Renato, Dona Marlene, todos juntos, com suas malas grandes, suas roupas bonitas, seus sorrisos largos. E eu fui até eles, feliz, animado, sem saber que nos próximos minutos tudo ia desmoronar. Eu sentei na mesa da cozinha. Coloquei todos os papéis na minha frente. Vouchers, comprovantes, números de telefone, e-mails, tudo organizado, tudo ali. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. Eu não estava mais sendo manipulado. Não estava mais aceitando. Eu estava tomando uma decisão. Minha decisão. E eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Peguei o celular, liguei para o resort. O telefone chamou algumas vezes, até que atenderam. Uma voz feminina, sotaque mexicano. Good afternoon, Paradisus Resort. How can I help you? Eu respirei fundo e respondi em português, porque eu não falo inglês. Nunca precisei. Alô, eu preciso falar sobre uma reserva. Ela mudou para o português. Com dificuldade, mas mudou. Sim, senhor. Qual o nome da reserva? Sebastião. Sebastião Ferreira. Eu falei meu nome completo, porque era eu. Eu que tinha feito a reserva. Eu que tinha pagado. Não o Roberto. Não o Dr. Renato. Eu. Um momento, por favor. Ela colocou na espera. Música instrumental. Irritante. Eu esperei. Minha mão não tremia. Minha voz não falhava. Eu estava decidido. Firme. Determinado. Senhor Sebastião, encontrei sua reserva. 3 suítes. 15 dias. All inclusive. Chegada prevista para hoje à noite. Está tudo confirmado. Eu respirei. Eu quero cancelar. Silêncio do outro lado. Cancelar, senhor? Ela pareceu surpresa. Como se aquilo fosse incomum. Como se ninguém cancelasse uma reserva daquele tamanho. Sim, cancelar tudo. As 3 suítes. Todos os serviços. Tudo. Ela hesitou. Senhor, o senhor está ciente de que a reserva foi paga integralmente? E que, conforme as políticas, cancelamentos com menos de 48 horas de antecedência não têm reembolso? Eu sabia. Eu sabia que eu não ia ver esse dinheiro de volta. Mas eu não me importava.
Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, era sobre justiça. Eu sei, cancela mesmo assim. Tem certeza, senhor? Podemos reagendar para outra data, se preferir. Ela tentou, mas eu não mudei de ideia. Não, eu quero cancelar. Agora. Ela suspirou. Está bem, senhor. Vou processar o cancelamento. Posso perguntar o motivo? Para nossos registros. Eu pensei por um segundo. E então disse: mudança de planos. Só isso. Mudança de planos. Porque era verdade. Meus planos tinham mudado. Drasticamente. Entendido. O cancelamento será processado. O senhor receberá um e-mail de confirmação em até 24 horas. Eu agradeci. E desliguei. Primeira ligação. Feita. E eu senti algo estranho. Não era alívio, não era satisfação. Era poder. Eu tinha poder. E eu estava usando. Peguei o papel seguinte. Transfer. A empresa que ia buscar eles no aeroporto e levar para o resort. Liguei. Atenderam rápido. Boa tarde, Transmax. Eu expliquei. Dei o número da reserva. E cancelei. Sem reembolso. Sem hesitação. Mesma coisa com os passeios. Snorkel. Mergulho. Tour pela cidade. Jantar especial. Tudo cancelado. Tudo desfeito. E a cada ligação que eu fazia, a cada cancelamento que eu confirmava, eu sentia aquela raiva diminuir. Não sumir, mas diminuir. Porque eu estava fazendo algo. Eu não estava mais parado. Não estava mais aceitando. Quando terminei, eu olhei para o relógio. Eram quase 2 da tarde. O voo deles já devia ter decolado. Eles deviam estar no ar agora. Talvez comendo, talvez rindo, talvez comemorando que se livraram de mim, que conseguiram me enganar, que conseguiram ficar com a viagem toda para eles, sem o velho chato, sem o peso morto, sem o estorvo. Eu imaginei a cena, eles chegando em Cancún, passando pela imigração, pegando as malas, saindo do aeroporto animados, procurando o transfer e não achando, ninguém com placa, ninguém esperando, ligando para o resort e ouvindo que a reserva foi cancelada, a confusão, o desespero, a raiva. E eu sorri. Pela primeira vez naquele dia, eu sorri. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de justiça. Eu não sou homem de vingança. Nunca fui. Sempre fui de perdoar, de relevar, de engolir. Mas tem limite. Tem hora que a gente precisa se posicionar. Tem hora que a gente precisa mostrar que não é idiota, que não é capacho. E aquela era a minha hora. Desliguei o celular, coloquei os papéis de volta no envelope e guardei. Levantei, fui até a cozinha, fiz um café, sentei na varanda e fiquei ali, olhando para o nada, pensando em tudo, na vida, nas escolhas, nas pessoas e em como a gente se engana, como a gente acredita em quem não merece, como a gente dá tudo para quem só quer tomar. O resto do dia passou devagar. Eu não fiz nada. Só fiquei ali, esperando. Não sabia exatamente o quê, mas esperando. Até que anoiteceu. E o telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô? Era o Roberto. A voz dele estava diferente, alterada, desesperada. Pai! Pai, o que você fez? Ele estava gritando. Eu nunca tinha ouvido ele gritar assim. Eu não gritei de volta. Eu não alterei a voz. Eu só respondi. Calmo, frio. Oi, filho. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Pai, a reserva foi cancelada. A gente chegou aqui e não tinha transfer. Não tinha nada. E quando a gente ligou para o resort, disseram que você cancelou tudo. Como você pôde fazer isso? Como eu pude? Ele estava me perguntando como eu pude. Eu pude porque eu paguei. E porque a reserva estava no meu nome. Simples assim. Minha voz saiu firme, sem tremer, sem dúvida. Ele ficou em silêncio por uns segundos, processando. E então explodiu. Pai, isso é loucura. A gente está aqui no aeroporto. Sem ter para onde ir, com as crianças. Você não tem noção do que você fez? Eu tinha noção. Eu tinha total noção. Roberto, você me tirou da viagem no aeroporto, na frente de todo mundo. Você me humilhou, me usou, pegou meu dinheiro e me descartou. E você acha que eu ia deixar barato? Ele tentou interromper. Mas eu não deixei. Não. Você ouve agora. Você me ouve. Eu trabalhei a vida inteira. Eu te criei sozinho. Eu te dei tudo. E você me tratou como lixo. Então agora aguenta. Pai, pelo amor de Deus, a gente pode resolver isso. A gente pode conversar.
Mas cancela esse cancelamento. Liga lá e desfaz isso. Ele estava implorando. Pela primeira vez na vida, meu filho estava me implorando. Mas eu não senti pena. Eu não senti remorso. Eu senti justiça. Não tem como desfazer, Roberto. Já está feito. Vocês vão ter que se virar. Do mesmo jeito que eu tive que me virar quando você me deixou sozinho no aeroporto. Ouvi vozes ao fundo. A Daniela. Ela estava gritando também. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar. O Roberto deve ter passado o telefone, porque de repente era ela na linha. Sebastião, o senhor não tem vergonha não? Isso é um absurdo. A gente tem criança aqui, meus pais. O senhor está pondo todo mundo em risco. Risco. Como se estar sem hotel fosse risco de vida. Daniela, vocês têm dinheiro. Vocês têm cartão de crédito. Arrumem outro hotel. Se virem. E desliguei. Desliguei na cara dela. Bloqueei o número. E desliguei o celular. Porque eu não queria ouvir mais. Não queria ser convencido. Não queria voltar atrás. Eu tinha feito minha escolha. E eu ia sustentar ela até o fim. Fiquei sentado ali, no escuro da sala, com o celular desligado na mão. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Não feliz, mas leve. Como se um peso tivesse saído das minhas costas. Como se eu tivesse finalmente me libertado de expectativas, de ilusões, de pessoas que não mereciam meu amor. E eu sabia que aquilo não tinha volta, que a relação com meu filho tinha acabado, que eu provavelmente nunca mais ia ver meus netos, que eu tinha queimado aquela ponte. Mas tudo bem, porque aquela ponte já estava podre mesmo. E eu preferia ficar sozinho com minha dignidade do que acompanhado e humilhado. Eu dormi bem naquela noite. Melhor do que eu tinha dormido em meses, sem pesadelo, sem acordar no meio da madrugada, sem aquele aperto no peito. Eu dormi como quem tinha feito o que precisava ser feito, como quem tinha se libertado. E quando acordei, já era quase 9 da manhã. Coisa rara para mim. Depois de uma vida inteira acordando às 4, dormir até tarde parecia luxo. Levantei, tomei banho, fiz café. E só então eu liguei o celular. Ele demorou uns segundos para conectar. E quando conectou, começou a vibrar, e vibrar, e vibrar. Notificações entrando sem parar. Mensagens, ligações perdidas, e-mails, tudo ao mesmo tempo. Eu olhei para a tela e vi o número. 97 chamadas perdidas. 97. Todas de números diferentes. Alguns eu reconheci. Roberto, Daniela, números mexicanos que eu não conhecia. E outros, primos distantes, conhecidos. Gente que há anos não falava comigo, mas que agora, de repente, tinha meu número na ponta da língua. Eu sentei, abri as mensagens. A primeira era do Roberto, mandada às 3 da manhã. Pai, pelo amor de Deus, atende o telefone. A gente está num hotel qualquer aqui. Gastamos uma fortuna. As crianças estão chorando. Isso não pode ficar assim. Eu li. E não senti nada. Nem pena. Nem remorso. Nada. A segunda era da Daniela. Sebastião, o senhor destruiu a viagem da gente. Meus pais estão arrasados. Meu pai teve que pagar outro hotel. O senhor vai ter que nos reembolsar. Isso não vai ficar assim. Reembolsar. Ela queria que eu reembolsasse. A audácia. A cara de pau. Depois de tudo. Outras mensagens vinham de números que eu não conhecia. Tio Sebastião, sou a Mariana, prima do Roberto. Ele me pediu para falar com o senhor. Por favor, desfaz o que o senhor fez. Isso tá muito feio. Mariana. Eu nem lembrava quem era. Nunca me ligou. Nunca me visitou. Mas agora estava preocupada. Agora eu era problema. Tinha mensagem de gente que eu nem sabia que existia. Seu Sebastião, sou amigo do Roberto. Ele me contou o que aconteceu. O senhor foi muito radical. Pensa nas crianças. Pensar nas crianças. As mesmas crianças que me ignoraram no aeroporto. Que não disseram nada quando o pai delas me humilhou. Mas agora eu tinha que pensar nelas. Eu não respondi nenhuma mensagem. Só fiquei ali, lendo, uma por uma. E quanto mais eu lia, mais eu tinha certeza de que eu tinha feito certo. Porque ninguém estava me perguntando como eu estava, como eu tinha me sentido, o que tinha acontecido comigo. Ninguém ligava para minha dor, para o meu lado, para minha versão. Só ligavam para o prejuízo, para o transtorno, para a viagem arruinada. Eu era o vilão. E eles, as vítimas. O telefone tocou. Era um número fixo. De Santos. Eu atendi. Alô? Era uma voz de mulher. Mais velha.
Sebastião? Eu reconheci. Era a Neuza, irmã da Conceição, minha cunhada. A gente não se falava há anos, desde o enterro da Conceição, talvez. Neuza? Ela respirou fundo. Sebastião, o Roberto me ligou. Ele me contou o que aconteceu. Isso é verdade? Você cancelou a viagem? Eu suspirei. É verdade. Silêncio. E então ela soltou. Sebastião, como você pôde? O Roberto é seu filho. Você não pode fazer isso com ele. Isso é coisa de gente ruim. Minha irmã deve estar se revirando no túmulo. Minha irmã. A Conceição. Ela tinha que usar a Conceição. Tinha que usar a memória da minha esposa para me manipular. Neuza, você sabe o que ele fez comigo? Ela interrompeu. Eu sei. Ele me contou. Disse que teve que mudar a reserva porque o sogro da Daniela ia junto. Que foi uma questão prática. Questão prática. Então era essa a versão que ele estava contando. Não que ele me tirou da viagem. Não que ele me humilhou. Não que ele me usou. Mas que foi prático. Neuza, ele mentiu para você. Ele me tirou da viagem no aeroporto, na frente de todo mundo. Disse que eu ia dar trabalho, que o sogro dela era a melhor opção. Eu paguei 250 mil reais. E ele me descartou. Ela ficou quieta, processando. E então disse, mais baixo. Mesmo assim, Sebastião, você não tinha que ter feito isso. Você podia ter conversado. Resolvido de outro jeito. Conversar. Resolver de outro jeito. Como se houvesse outro jeito. Como se eu tivesse tido escolha. Neuza, eu não vou desfazer o que eu fiz. E se você ligou para me convencer, tá perdendo seu tempo. Ela suspirou. Você tá errado, Sebastião. E você vai se arrepender. E desligou. Nem tchau. Nem nada. Só desligou. E eu fiquei ali, com o telefone na mão, pensando. Me perguntando se eu estava mesmo errado. Se eu tinha exagerado. Se eu devia ter agido diferente. Mas aí eu lembrei. Lembrei da cara do Roberto, da risada da Daniela, do olhar de desdém do Dr. Renato, da indiferença dos meus netos. E a dúvida passou. Eu não estava errado. Eu estava certo. Pela primeira vez na vida, eu estava colocando o meu valor acima da vontade dos outros. E se isso me fazia vilão, então que fosse. O telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Eu parei de atender. Só deixava tocar. Até que cansei e coloquei no modo avião. Silêncio. Finalmente silêncio. Levantei. Saí de casa. Fui caminhar. Coisa que eu não fazia há tempos. Caminhei pela orla, olhando o mar, sentindo o vento. E pensando. Pensando em tudo. Na vida. Nas escolhas. No que eu tinha perdido. E no que eu tinha ganho. Porque eu tinha perdido, sim. Tinha perdido a ilusão de ter uma família. A esperança de ser pai presente. A fantasia de ser avô querido. Mas eu tinha ganho algo maior. Tinha ganho respeito próprio. Tinha ganho dignidade. Tinha ganho a certeza de que eu não era capacho. De que eu não era idiota. E isso valia mais do que qualquer viagem. Mais do que qualquer reconciliação falsa. Quando voltei para casa já era tarde. O sol estava se pondo. E eu estava cansado. Mas era um cansaço bom. De quem andou. De quem pensou. De quem chegou a uma conclusão. Liguei o celular de novo. Mais mensagens. Mais ligações. Mas dessa vez eu não li. Não ouvi. Só apaguei. Bloqueei os números. E segui em frente. Porque a vida não tinha acabado. Eu ainda estava aqui. Ainda estava de pé. Ainda tinha tempo. Tempo para fazer diferente. Para viver diferente. Para não depender da validação de quem não me valorizava. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti esperançoso. Não feliz, mas esperançoso. E isso já era alguma coisa. Nos dias seguintes, as ligações continuaram, mas cada vez menos. O Roberto tentou várias vezes. Mandou mensagem dizendo que queria conversar, que precisava conversar, mas eu não respondi, porque não tinha o que conversar, não tinha volta, não tinha conserto. O que tinha que ser dito já tinha sido dito. O que tinha que ser feito já tinha sido feito. E agora era só seguir. Uma semana depois, eles voltaram do México. Eu soube porque a Neuza me ligou de novo. Disse que eles tinham voltado, que tinham conseguido um hotel, que a viagem tinha sido um desastre, que as crianças tinham odiado, que todo mundo tinha brigado e que o Roberto queria falar comigo. Eu ouvi e desliguei, sem falar nada, porque eu não tinha nada para falar. E foi assim que terminou. Não com uma reconciliação, não com um perdão,
mas com um ponto final, seco, definitivo e necessário. 3 semanas depois, numa quinta-feira de tarde, alguém bateu na minha porta. Eu estava assistindo televisão. Algum programa de notícia que eu nem estava prestando atenção. Quando ouvi a batida, estranhei, porque ninguém me visitava, ninguém ia na minha casa. Levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico e vi. Era o Roberto, sozinho, de braços cruzados, com uma cara fechada, séria. Eu respirei fundo. Sabia que uma hora isso ia acontecer, que uma hora ele ia aparecer. Mas eu não esperava que fosse tão cedo. Abri a porta, mas não abri completamente. Só o suficiente para ele ver que eu estava ali. Roberto. Eu disse o nome dele, sem emoção, sem calor, como se ele fosse um estranho. Ele me olhou, e por um segundo eu vi algo no olho dele. Não sei se era raiva, tristeza ou só cansaço. Pai, a gente precisa conversar. Eu não respondi, só fiquei ali, parado, esperando. Ele suspirou. Posso entrar? Eu pensei em dizer não, em fechar a porta na cara dele, mas não fiz. Abri a porta e deixei ele entrar. Ele entrou devagar, olhando em volta, como se tivesse esquecido como era ali dentro, como se tivesse esquecido que aquela era a casa onde ele cresceu, onde ele foi criado, onde ele foi amado. Ele foi até a sala, mas não sentou. Ficou de pé, de costas para mim, olhando para a parede, para o retrato da mãe dele que ainda estava pendurado ali. Pai, o que você fez foi baixo. Ele começou assim, direto, sem rodeio, sem desculpa, sem reconhecimento. Eu cruzei os braços. Baixo foi o que você fez comigo, Roberto. Ele virou, me encarou. Eu tive que tomar uma decisão difícil. O Dr. Renato ia junto de qualquer jeito, e a Daniela implorou. Eu não podia dizer não para ela, não podia desagradar o sogro dela. Não podia desagradar, mas desagradar o pai podia. Humilhar o pai podia. Usar o pai podia. Você podia ter me avisado antes, Roberto. Podia ter conversado. Podia ter sido honesto. Mas você não foi. Você me usou, me enganou e me descartou. Ele deu uma risada amarga. Eu te usei? Pai, você que quis pagar. Ninguém te obrigou. Você que ofereceu. Verdade. Eu ofereci. Mas ele aceitou. Ele incentivou. Ele plantou a ideia. Ele manipulou. Eu ofereci porque você me fez acreditar que finalmente a gente ia ter algo juntos. Que finalmente você queria me ter por perto. Mas não era isso, né? Você só queria meu dinheiro. Assim que viu que eu tinha ganhado aquele processo, você apareceu. Do nada. Depois de anos me ignorando. Anos. Ele balançou a cabeça. Não é assim, pai. Não é justo você falar isso. Não é justo? Roberto, quando eu quebrei as costas naquela queda, você me visitou 2 vezes. 2. Eu fiquei meses em recuperação, sozinho, sem ninguém. E você? Você estava ocupado. Sempre ocupado. Mas quando o dinheiro apareceu, aí você teve tempo, né? Aí você lembrou que eu existia. Ele abriu a boca para responder, mas fechou, porque ele sabia que era verdade. E não tinha como negar. Pai, eu sei que eu fui ausente. Eu sei que eu errei. Mas você não precisava ter feito aquilo. Não precisava ter cancelado tudo. A gente gastou uma fortuna arrumando outro hotel, outro transfer. O Dr. Renato ficou furioso. A Daniela não fala mais comigo direito. As crianças odiaram a viagem. Você destruiu tudo. Eu destruí? Eu destruí? Não, Roberto. Você que destruiu. Quando você me humilhou naquele aeroporto, quando você riu de mim, quando você escolheu o sogro da sua esposa no meu lugar, você que destruiu. Ele ficou vermelho. A veia no pescoço dele saltou. Eu não ri de você. Foi a Daniela. Foi o Dr. Renato. Eu não fiz nada. Exatamente. Ele não fez nada. Não me defendeu. Não me protegeu. Não me escolheu. Roberto, você não precisava rir. Você só precisava ter me defendido. Ter dito não. Ter sido meu filho. Mas você não foi. Você nunca foi. Ele deu um passo para frente. Pai, eu sempre fui seu filho. Sempre. Mas você não entende. Você não entende que eu tenho uma esposa. Que eu tenho uma família. Que eu tenho que fazer escolhas. Escolhas. E ele sempre escolhia. Só que nunca me escolhia. Então escolhe, Roberto. Escolhe agora. Você quer pedir desculpa? Quer reconhecer o que fez? Quer tentar consertar? Ou você só veio aqui me cobrar?
Me culpar? Me fazer de vilão? Ele ficou em silêncio, olhando para mim. E eu vi no olho dele. Ele não ia pedir desculpa. Ele não ia reconhecer. Porque no fundo, ele ainda achava que ele estava certo. Que eu que tinha exagerado. Pai, eu vim aqui te dar uma chance. Uma chance de você consertar o que você fez. De você ligar para o resort. De você tentar recuperar o dinheiro. Ou pelo menos de você me reembolsar o que eu gastei. Reembolsar. Ele não veio pedir desculpa. Ele veio pedir dinheiro. Veio cobrar. Veio me transformar em devedor. E foi nessa hora que eu entendi. Que eu vi tudo claro. Ele não tinha mudado. Ele não ia mudar. E eu não ia mais perder meu tempo. Roberto, pode ir embora. Minha voz saiu calma. Firme. Definitiva. Ele arregalou os olhos. Como é? Eu repeti. Pode ir embora. Sai da minha casa. E não volta mais. Ele deu uma risada incrédula. Pai, você tá falando sério? Eu me aproximei. Olhei bem nos olhos dele e disse: eu nunca falei tão sério na minha vida. Sai, agora. Ele ficou parado, processando, como se não acreditasse, como se achasse que eu ia voltar atrás. Mas eu não voltei. Só apontei para a porta. Vai, Roberto. Ele balançou a cabeça. Você vai se arrepender disso, pai. Você vai ficar sozinho, sem ninguém. E quando você precisar, quando você ficar doente, quando você não tiver mais ninguém, não vem me procurar. Aquelas palavras doeram fundo, porque era meu medo, meu maior medo. Ficar sozinho, ficar velho sozinho, doente sozinho, morrer sozinho. Mas mesmo assim, mesmo com medo, eu não mudei de ideia. Pode ser, Roberto, mas prefiro ficar sozinho com dignidade do que acompanhado e humilhado. Ele bufou, virou as costas e foi em direção à porta. Mas antes de sair, ele parou, olhou para trás e disse: você não era assim, pai. Você mudou. E eu respondi: não, Roberto, eu não mudei. Eu só parei de aceitar. Ele saiu, bateu a porta e foi embora. E eu fiquei ali, parado no meio da sala, sozinho, com um silêncio pesado. E pela primeira vez, eu chorei. Chorei porque eu tinha perdido meu filho, porque eu sabia que aquilo era o fim, que não tinha mais volta. Chorei porque doeu. Porque dói perder, mesmo quando a perda é necessária. Mas entre as lágrimas, eu também senti alívio, porque eu não ia mais carregar peso, não ia mais aceitar migalha, não ia mais me rebaixar por amor. Eu tinha me escolhido, e isso pela primeira vez na vida era suficiente. Os dias seguintes foram estranhos, vazios, mas também leves. Eu acordava sem esperar ligação, sem esperar visita, sem esperar decepção. Eu vivia, simplesmente vivia, e aos poucos eu fui me acostumando com a solidão, com o silêncio e com a paz de não ser usado. E foi nessa solidão que eu aprendi. Aprendi que às vezes fazer justiça dói, mas dói menos do que aceitar injustiça. Que às vezes se afastar é a única forma de se proteger. E que família não é só sangue, é respeito, é consideração, é amor de verdade. E quando isso não existe, é melhor ficar só. Já faz 1 ano e meio desde aquele dia no aeroporto. 1 ano e meio desde que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. E eu não vou mentir para você. Não foi fácil. Os primeiros meses foram os piores. Teve dia que eu acordei e pensei em ligar pro Roberto, em pedir desculpa, em voltar atrás, porque a solidão pesa. E tem hora que a gente duvida. Tem hora que a gente acha que errou, que exagerou, que podia ter feito diferente. Mas sempre que a dúvida vinha, eu lembrava. Lembrava daquela cena no aeroporto, das risadas, do olhar de desdém, das palavras frias do meu filho, e a dúvida passava, porque eu sabia. Sabia que eu não tinha exagerado, que eu tinha feito o certo, o necessário, o justo, e que se eu voltasse atrás, eu ia me perder de novo, ia me anular de novo, ia virar capacho de novo. Hoje eu tô bem, não completamente, porque a gente nunca fica completamente bem depois de perder um filho. Mesmo que a perda seja escolha, mesmo que seja necessária, a gente sente falta, sente o vazio. Mas eu aprendi a viver com isso. Aprendi que solidão não é sinônimo de tristeza. Que estar sozinho não significa estar abandonado. Significa, às vezes, estar protegido. Eu fiz amigos novos, coisa que eu nunca imaginei que ia fazer com 68 anos.
Comecei a frequentar um grupo de aposentados aqui no bairro. A gente se reúne toda terça e quinta. Joga dominó, toma café, conversa. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto incluído. Eu me sinto visto. Não porque eu tenho dinheiro. Não porque eu paguei algo. Mas porque eu sou eu. E isso basta. Conheci o seu Manuel, um senhor de 72 anos. Viúvo também. Ele perdeu a esposa há 5 anos. E o filho dele também se afastou. Por motivos parecidos. Ingratidão. Interesse. A gente conversa muito. Sobre a vida. Sobre as escolhas. Sobre arrependimento. E ele me disse uma coisa que ficou comigo. Sebastião, a gente cria os filhos para serem livres. Não para serem gratos. E quando eles escolhem não ser gratos, a gente tem que ser livre também. Livres. Eu gostei dessa palavra. Porque era isso que eu era agora. Livre. Eu ainda tenho o dinheiro. Não todo. Gastei um pouco com a casa. Consertei umas coisas. Comprei alguns móveis novos. Comecei a cuidar melhor de mim. Fiz uns exames que eu estava adiando. Comprei umas roupas melhores. Não porque eu quero impressionar ninguém, mas porque eu mereço. Porque eu trabalhei a vida inteira. E eu mereço ter conforto. Mereço ter dignidade. Mereço gastar com quem me valoriza. Que sou eu mesmo. E sobre o Roberto? Eu não sei dele. Não sei como ele tá. Como tá a vida dele. Os netos. A Daniela. O sogro. Nada. A gente não se fala. Não se vê. Não se procura. E tá tudo bem. Porque eu aprendi que amor não é obrigação. Que família não é só sangue. E que respeito vem antes de tudo. Sempre. Teve um dia, uns meses atrás, que eu vi ele de longe, na rua. Ele estava com os filhos, entrando numa loja. Eu fiquei parado, olhando, sentindo aquele aperto no peito, aquela vontade de ir até lá, de chamar, de tentar. Mas eu não fui. Eu virei e segui meu caminho, porque eu sabia que não adiantava, que nada tinha mudado e que eu não ia me colocar naquela posição de novo. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a gente ensina as pessoas como nos tratar. E eu passei a vida inteira ensinando todo mundo que podiam me desrespeitar, que podiam me usar, que podiam me ignorar, porque eu sempre aceitei, sempre relevei, sempre perdoei. E as pessoas aprenderam. Aprenderam que comigo era fácil, que eu era mole, que eu não reagia. E foi só quando eu reagi, quando eu disse não, que tudo mudou. E outra coisa que eu aprendi é que justiça não é vingança. Muita gente me chamou de vingativo. Disse que eu exagerei, que eu fui cruel. Mas não foi vingança. Foi justiça. Foi me posicionar. Foi mostrar que eu tenho valor. Que eu não aceito ser tratado daquele jeito. E que se me desrespeitarem, tem consequência. Simples assim. Eu não fiz nada ilegal. Não machuquei ninguém. Só usei o que era meu. O que era meu por direito. Para me proteger. Para me defender. E isso não é vingança. Isso é dignidade. Hoje, quando eu olho para trás, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter pago aquela viagem. Porque na hora, eu acreditei que era o certo. Eu acreditei que era investimento. E eu não posso me culpar por ter acreditado, por ter amado, por ter tentado. Mas também não me arrependo de ter cancelado, de ter feito justiça, porque foi o que me salvou. Foi o que me devolveu a mim mesmo. E isso não tem preço. E se você está me ouvindo agora, se você já passou por algo parecido, se você já foi usado, humilhado, descartado por alguém da sua própria família, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a engolir. Você não é obrigado a perdoar quem não pediu desculpa. E você não é vilão por se proteger, por se afastar, por escolher sua paz. Isso não te faz mau caráter. Isso te faz humano. Isso te faz forte. E se você tem medo de ficar sozinho, como eu tive, eu te digo, solidão é melhor do que companhia que te diminui. É melhor estar sozinho e inteiro do que acompanhado e quebrado. Porque quando você está sozinho, você ainda tem você. E você é suficiente. Sempre foi. Você só esqueceu. Mas pode lembrar, pode se escolher, pode dizer não. E pode seguir em frente. Eu tenho 68 anos. Não sei quanto tempo ainda tenho. Ninguém sabe. Mas eu sei que o tempo que me resta, eu vou viver com dignidade. Vou viver sem me rebaixar, sem aceitar migalha, sem depender de validação de quem não me valida. Eu vou viver para mim, pros meus amigos, pros meus dias de sol, pros meus cafés de manhã, pros meus domingos de dominó. E isso é suficiente.
Mais do que suficiente. E sabe de uma coisa? Eu durmo bem. Eu durmo tranquilo, com a consciência limpa, porque eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu me defendi. Eu me posicionei. Eu me escolhi. E isso é libertador. Isso é poderoso. E ninguém pode tirar de mim. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu minha história toda, eu te agradeço, de coração, porque você me deu algo que poucas pessoas me deram. Você me ouviu. Você me viu. E isso significa mais do que você imagina. Comenta aí embaixo de onde você está nos ouvindo. Me conta se já passou por algo parecido. Se já teve que fazer uma escolha difícil dessas. Porque suas histórias também importam. E a gente precisa dividir, precisa falar, precisa se fortalecer junto. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilha. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. Porque tem muita gente calada por aí. Muita gente aceitando, muita gente sofrendo. E talvez, só talvez, essa história ajude alguém a ter coragem, a dizer não, a se escolher. A vida é curta, curta demais para ser vivida de joelhos, para ser vivida aceitando desrespeito. Então levanta, se escolhe e segue. Porque você merece, sempre mereceu, e nunca é tarde para recomeçar. Eu sou Sebastião. Eu sou operador de empilhadeira aposentado. Eu sou viúvo. Eu sou pai, mesmo que meu filho não me reconheça. E eu sou, acima de tudo, um homem de dignidade. E isso ninguém tira de mim. Nunca mais. Obrigado por me ouvir. De coração. E lembra, você é suficiente. Sempre foi.